Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas na TVT. A entrevistada na casa dela, o entrevistado na minha casa, aliás, o entrevistador na minha casa, porque, como você sabe, seguimos as orientações da Organização Mundial da Saúde e, na medida do possível, cumprimos o isolamento social. Hoje, o Entrevistas recebe a presidenta da Associação dos Juízes pela Democracia, a juíza do trabalho, doutora Valdete Souto Severo. E eu vou começar esse nosso papo, doutora Valdete, falando da árvore, para depois tratarmos juntos da floresta. A que árvore eu me refiro? Eu passei a minha vida inteira ouvindo e até sendo testemunha de que a justiça do trabalho no Brasil era, em regra, a favor do trabalhador, o que, de alguma maneira, minimizava os efeitos do nosso capitalismo selvagem. Eu lhe pergunto, diante de coisas diferentes que tenho ouvido nos últimos tempos, isto está mudando ou isto já mudou, doutora Valdete? Juca, tudo bem? Tudo. Um prazer muito grande estar aqui no teu programa. Sou tua fã, acompanho todas as entrevistas e quero começar fazendo essa declaração, então, Muito dizendo que sou obrigado. grata por esse espaço. Bom, Juca, eu acho que a gente precisa separar o que é a instituição Justiça do Trabalho daquilo que se faz com ela, né? Portanto, daquilo que são os seus intérpretes, aplicadores, as pessoas que lidam com o direito do trabalho. A Justiça do Trabalho sempre foi e continua sendo uma instituição criada para fazer valer os direitos de quem trabalha. E é nesse sentido que ela, de algum modo, inclusive para poder manter o sistema capitalista, tem a função de garantir direitos aos trabalhadores e trabalhadoras. Agora, as pessoas que passam por essa instituição, e aí a jurisprudência que daí se forma, dessas decisões judiciais, realmente, por vezes, nos dão uma certa desconfiança de que a Justiça do Trabalho não estaria exercendo essa função. E isso acontece tanto através de decisões como através de alterações legislativas, né? Algumas que nós tivemos recentemente, que são bem contrárias assim a essa ideia de proteção a quem trabalha e que talvez tenham gerado essa dúvida que tu colocaste no início do programa. Mas como instituição, eu repito, a Justiça do Trabalho tem a sua importância, inclusive, firmada justamente no fato de que ela é uma instituição criada e que existe e que só se legitima, inclusive historicamente, para fazer valer direitos de quem vive do trabalho. Pois é, comecemos a falar mais da floresta. Em que medida a retirada de direitos, como a gente viu a partir do golpe do impeachment, governo Temer e este governo, cujo nome eu tenho dificuldades até em dizer, o governo do genocida, em que medida isto interfere nos julgamentos da Justiça do Trabalho? Em que medida, até pelo fato de que se ouve dizer, e houve tentativas de fato nesse sentido, de acabar com a Justiça do Trabalho? Pois então, Juca, primeiro eu acho que a gente precisa fazer um esclarecimento, especialmente para quem está nos ouvindo, né? A Justiça do Trabalho vem sendo bombardeada há muito tempo. Eu não sei se tu lembras, mas na década de 90 houve um movimento muito forte para a extinção da Justiça do Trabalho, que acabou se resolvendo com um arranjo político que foi trazer para a Justiça do Trabalho a competência para cobrar as contribuições previdenciárias que incidem sobre os créditos trabalhistas. A Justiça do Trabalho passou a fazer esse papel de cobrar os tributos e a arrecadar muito dinheiro para o Estado e com isso mais ou menos acomodou aquele discurso que na época se dava em favor da sua extinção. E aí agora, nessa segunda década do século XX, esse discurso é retomado, mas ele é retomado inclusive antes
do golpe jurídico parlamentar que tira a presidenta Dilma do poder. Já antes disso, a gente vinha ouvindo, inclusive, por parte de quem ocupou a presidência do TST, que é o órgão máximo da Justiça do Trabalho, o ministro Ives Gandra, quando ele foi presidente do TST, ele deu entrevistas questionando a necessidade de ter Justiça do Trabalho, falando na necessidade de revisão da legislação trabalhista. Tivemos falas nesse sentido do ministro Gilmar Mendes, fala nesse sentido de Rodrigo Maia e de outras pessoas que já estavam ali transitando em esferas de poder e falavam disso antes mesmo do golpe. E, sem dúvida nenhuma, isso se aprofunda quando há ruptura com esse direito, né, liberal de voto através desse golpe jurídico parlamentar que nós tivemos em 2016. E aí o discurso se aprofunda, inclusive ele aparece, né, na última eleição, é vitorioso na eleição de 2018, e a partir de então o que a gente percebe, Juca, é um movimento para que a Justiça do Trabalho termine por dentro. O que eu quero dizer com isso? Em lugar de insistir na aprovação de uma emenda constitucional que elimine a Justiça do Trabalho, o que se passa a fazer é construir legislações trabalhistas que retiram o sentido da Justiça do Trabalho. Então, em 2017, a gente tem uma reforma que altera mais de 200 artigos da CLT, e que, se a gente for, assim, fizer um raio-x, eu e o Jorge Sotomayor fizemos, inclusive, um livro sobre isso, em que a gente faz esse raio-x, analisa artigo por artigo, e não tem um único artigo ali que realmente garanta direitos ou melhore de algum modo a condição de vida de quem vive do trabalho. É quase como se fosse um código empresarial inoculado na CLT, que faz com que a CLT perca muito do seu sentido e a Justiça do Trabalho também da sua função. Então, é um movimento diferente, é um movimento de tentar fazer com que a Justiça do Trabalho perca a sua atratividade. E um exemplo disso é a regra que estabelece que o trabalhador ou trabalhadora, mesmo sendo declarado pobre, que for até a Justiça do Trabalho, pode ser condenado a pagar custas e honorários de advogado para a empresa. Quer dizer, isso é um desestímulo, né, que numa sociedade como a nossa, com 13 milhões de pessoas desempregadas, em que ajuizar um processo trabalhista é um verdadeiro ato de coragem, porque a gente sabe que existem as chamadas listas sujas, né? Quem ajuiza ação trabalhista corre o risco de ter o seu nome veiculado para os seus próximos empregadores e não ser contratado em razão disso. Então, ajuizar um processo é um ato de coragem. E ter esse movimento, realizar esse ato de coragem, sabendo ainda que se corre o risco de ser condenado, mesmo sendo pobre, a pagar honorários para o advogado da empresa em relação àquilo em que o juiz não ficar convencido de que o trabalhador tem razão, é extremamente grave. Essa e outras várias regras que eu poderia citar. Mas é só para te dar o exemplo de que, na verdade, o movimento político se alterou. De um movimento que era direto para a extinção dessa estrutura, passa a ser um movimento que, digamos, vai comendo pelas beiradas, como a gente diz. Doutora Valdete, você é também presidenta da Associação dos Juízes pela Democracia. E é muito legal a gente ver uma juíza do trabalho ocupar esse posto. A pergunta cuja resposta eu sei vale 100 milhões de dólares, mas, enfim, vou lhe fazer. Para onde está caminhando a nossa democracia diante de tantos atropelos, diante de tantos desastres que acontecem, com conquistas mais do que adquiridas, que eram tidas porque de fato eram avanço civilizatório no Brasil? Como é que você vê o porvir? É uma pergunta realmente valiosa, Juca. Acho que o que é mais importante da gente perceber é que, se nós estamos cada vez mais nos fazendo essa pergunta, é porque algo está se movendo nessa areia movediça que é a construção de um convívio democrático no Brasil. Veja só, essa associação que hoje eu estou presidindo nasce em 1991, com a abertura democrática. Portanto, pela reunião de juízas e juízes que estavam já percebendo que havia uma transição importante e uma proposta importante de um novo modelo de Estado na Constituição de 88, representada pelas normas da Constituição de 88, mas que talvez esse projeto,
né, teria muitas dificuldades para sair do papel, que é o que nós vivemos nesses últimos 30 anos. Um projeto social muito interessante na Constituição de 88, que em larga medida nunca saiu do papel e que para uma parte da população brasileira, na entrevista que tu fizeste com o Vladimir Safatli, ele enfatizou isso, como ele vem enfatizando nas falas dele, né, existe uma parcela importante da população brasileira que nunca teve acesso à democracia, né, para a qual a polícia sempre foi apenas a face repressora do Estado, para a qual o saneamento básico nunca chegou, para a qual não há trabalho, não há saúde, não há moradia com o mínimo de decência. Mas é claro que isso não significa que nós não avançamos, né? Nós avançamos quando conseguimos promover a abertura democrática e passamos a eleger nossos representantes. Nós avançamos, mas nós deixamos de romper com algumas lógicas, né? De perpetuação das mesmas famílias no poder, de desigualdade social absurda como nós temos no Brasil. E aí o que acontece nos últimos anos é que parece que essa fragilidade ou essa falta de compromisso com uma ordem verdadeiramente democrática, ou seja, as nossas ausências nos últimos 30 anos, aquilo que nós não conseguimos fazer nos últimos 32 anos, parece que nos cobra a conta. E aí, quando há uma crise econômica, né, e uma crise, inclusive, de instituições, porque eu tenho pensado e estudado muito sobre isso, Ju, que a minha impressão é que nós estamos realmente vivendo, e talvez não seja para a nossa geração, mas nós estamos realmente vivendo um período de esgotamento de um modelo de sociedade, esgotamento, veja, de todas as instituições que nós conhecemos, da função do parlamento, da função dos sindicatos, da função dos partidos políticos. E é claro que, como é um movimento histórico, isso talvez ainda vá se prolongar no tempo. Mas essa crise, que é justamente esse esgotamento, acaba se revelando também em atitudes cada vez mais autoritárias, num afastamento cada vez maior daquele projeto que nós construímos em 88. Então, a AJD, por exemplo, que nasce nesse momento conturbado e que tem pautas muito interessantes, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição, porque sempre se preocupou, nunca se preocupou com questões assim de prerrogativas da função da magistratura, mas sempre com a importância que a democracia tem para que a magistratura exerça o seu papel contra-hegemônico num Estado democrático de direito. Então, as pautas sempre foram ligadas às populações originárias, às questões de gênero, às questões de raça, e a gente nunca teve demanda tão, assim, tão expressiva como agora. Nunca foi tão importante defender a democracia como atualmente no Brasil. Então, e aí você toca numa questão que é absolutamente essencial que a gente discuta aqui na TVT. Como é que você vê o papel dos sindicatos? Quer dizer, que papel eles desempenham hoje e que papel eles têm que passar a desempenhar diante de todas as mudanças? Não apenas, né, do massacre aos direitos adquiridos, mas também em relação à mudança nas relações de trabalho, né? A tecnologia, a digitalização, tudo isso que a gente está vivendo. É importantíssima essa pergunta, porque assim, quando a gente fala em esgotamento, pode dar a impressão errada de que não existe mais uma função, né, para essas organizações coletivas. Mas o que a gente tem que pensar, Juca, é que, na verdade, o direito do trabalho nasce dessa atuação coletiva e não tem como pensar uma sociedade da forma como a gente se organiza hoje, né, baseada na troca, ou seja, uma sociedade em que a maioria absoluta das pessoas precisa trabalhar para sobreviver. E se não trabalhar, não consegue adquirir alimento, não consegue pagar moradia, e, portanto, uma sociedade de trabalho obrigatório. Não há como pensar esse modelo de sociedade sem uma teia de proteção social que está representada especialmente pelo direito do trabalho. E o direito do trabalho foi construído pela luta sindical. Então, na minha visão, os sindicatos têm um papel extremamente relevante. Eles precisam, de algum modo, se reinventar, e essas, por exemplo, né, as pautas identitárias que surgem nos últimos anos e que estão um pouquinho no centro dessa reação conservadora que a gente tem no nosso país, né, porque esses grupos invisibilizados começam a aparecer de forma organizada e reivindicar os seus direitos. Então, um diálogo mais aproximado desses grupos, né, dos movimentos negro, feminista, LGBT, com os movimentos sindicais clássicos, digamos assim, é algo que precisa ser feito, e é nesse sentido que me parece que a luta coletiva precisa se reinventar. Se nós quisermos continuar dando nome para essa organização de sindicatos, beleza, se quisermos dar um outro nome, não é esse o problema é compreender que não há condição de resistência numa sociedade baseada na troca se não for resistência coletiva. E quem faz a resistência coletiva são os sindicatos. Então, os sindicatos precisam se reinventar no sentido de compreender os espaços em que eles conseguem lutar e que devem lutar.
mas não podem perder a noção de que a sua resistência é central para que a gente continue tendo uma sociedade minimamente decente para viver. E aí, em questões bem pontuais, Juca, me parece que é preciso conversar seriamente, por exemplo, sobre a forma de fazer essa resistência. Porque isso também é histórico na luta sindical. A resistência só tem efeito quando ela realmente atrapalha, né? O principal modo de resistência dos sindicatos é a greve. Mas a greve só vai ter efeito, só vai conseguir promover mudanças para a classe que está reivindicando se ela realmente atrapalhar, né, a vida das pessoas de bem entre aspas, né? Se uma greve não atrapalha, se uma greve tem, assim, 48 horas de antecedência, ela é avisada para o empregador, se 80% dos trabalhadores seguem trabalhando, se não há nenhum prejuízo para quem consome aquele serviço ou produto, ela não vai ter efeito nenhum. Claro. Então, me parece que as novas tecnologias vão ter que ser examinadas, né, pela luta coletiva dessa perspectiva. E dou um exemplo, né, da categoria dos bancários, que foi atacada de forma muito cruel, violenta nas últimas décadas, foi destruída pela ideia da terceirização e pela tecnologia imposta a esse setor, e que precisa reinventar formas de resistência que efetivamente atrapalhem, que efetivamente façam com que a sociedade pense, poxa, então esse trabalho é necessário e essas pessoas precisam viver com decência. Então, tem que sentar e conversar sobre as condições que elas têm hoje de trabalho, sobre os salários que são praticados, sobre as jornadas que são praticadas, porque desse jeito não dá para continuar. Muito bem. Doutora Valdete, nós vamos ouvir agora a pergunta do Jonatas Campos, que é do programa Central do Brasil, que é transmitido, inclusive, aqui também pela TVT. Vamos à pergunta do Jonatas. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai te perguntar. Agradeço a oportunidade, Juca, de participar do seu programa. Deixo minha saudação para a doutora Valdete Severo e faço minha pergunta. Doutora, eu gostaria de falar do caso da menina de 10 anos que sofreu estupros, engravidou e teve que fazer um aborto em decorrência desses abusos que sofreu. Sabemos que democracia não é só participar do processo eleitoral, como ocorre inclusive esse ano no Brasil. Democracia é quando o cidadão ou a cidadã tem seus direitos humanos garantidos pelo Estado brasileiro, coisa que não aconteceu com essa menina. Então eu lhe pergunto o seguinte: ela tinha o direito dela de fazer esse aborto legal, previsto em lei, garantido. Não precisaria de mais nada, mas foi necessário uma série de manobras para que a vida dela, que estava em risco, pudesse ser salva. Então eu lhe pergunto, por que a lei, está claro na lei que ela tinha esse direito, mas por que a lei funciona para algumas pessoas e para outras não? E também o seguinte, esse problema de se fazer cumprir uma lei é uma característica da fragilidade da democracia brasileira? Obrigado pelo convite. Quem está em casa percebeu a que ele se refere. Ele se refere ao caso da menina que foi estuprada durante 4 anos pelo tio, com 10 anos de idade, e que causou todo este bafafá. Doutora Valdete, até o presidente da Confederação Nacional dos Bispos, doutor Valmor, dizendo que cometeu-se um crime hediondo ao abortar, ao fazer o aborto nessa jovem. Parece mentira que a gente viva isso. É impressionante, né, Juca? Eu acho a pergunta é excelente, porque ele consegue pegar o fato e perguntar sobre 2 questões que são essenciais. Primeiro, afinal, de que democracia a gente está falando no Brasil, né? Porque tu sabes, tem movimentos agora em nome da democracia para salvar a democracia, mas que democracia é essa em que questões como essa de uma criança, 10 anos, é uma criança, de uma criança que passa por um abuso reiterado por parte de quem deveria protegê-la, busca o auxílio do Estado, existe uma regra clara, né? O Código Penal prevê a possibilidade ou descriminaliza, né, a prática do aborto em hipóteses como essa de gravidez resultante de estupro. Há já entendimento da jurisprudência nesse sentido, mas o nosso problema não é jurídico. Então, eu começaria a resposta a essa pergunta dizendo exatamente isso. Não há aqui um problema jurídico. Nós temos aqui a manifestação de um sintoma. Um sintoma que nos mostra que a sociedade brasileira é atravessada ainda por uma questão de machismo estrutural, porque me parece, sinceramente, Juca, que o que está por trás de toda essa discussão, muito mais do que a suposta proteção dos costumes ou da vida, é uma ideia machista de que a mulher precisa se sujeitar àquilo que lhe acontece, aguentar,
né? Porque afinal de contas ela tá aí para isso mesmo. E uma ideia machista tão forte, tão arraigada na cultura brasileira, que não consegue sequer frear-se diante de um episódio dantesco como esse. Porque, veja, a gente podia estar falando de uma mulher adulta e a situação não mudaria. Nós estamos falando de uma criança cujo corpo físico, não tem condições de gestar outra vida. Então, nós estamos falando, inclusive, da possibilidade de permitir que essa criança tenha uma vida minimamente saudável. É disso que se trata. E a menina teve que sair da cidade dela para poder realizar o procedimento. Então, me parece que a gente está vivendo com esse episódio e com outros também, que têm se repetido ultimamente no nosso país, a evidência de sintomas de uma sociedade absolutamente adoecida, que não conseguiu ainda acertar as contas e evoluir em relação a essa estrutura patriarcal que nos determina como sociedade e que não é enfrentada, ou que há pouco tempo vem sendo enfrentada, que não é verdade que não é enfrentada, né? Existem muitos movimentos que fazem esse discurso e o enfrentamento desse tema do aborto e desse patriarcalismo que trata o corpo da mulher como se fosse algo à disposição, né, dos outros e não algo que pertence a ela mesma, ou não trata aquilo que acontece com a mulher como uma coisa que vai interferir na vida dela, porque o que a gente tem que pensar, Juca, quando a gente fala na questão do aborto, é que ninguém deseja o aborto. Claro. Não é essa a questão. A questão é que o gerar uma vida tem consequências individuais, sociais, físicas, psíquicas, emocionais, que estão diretamente ligadas àquela mulher que está gestando. E é ela que tem que ser ouvida. E, nesse caso, ela é uma criança. Então, para ser mais objetiva na resposta que foi feita, o nosso problema não é jurídico, o nosso problema é cultural. Nós precisamos discutir seriamente qual é a nossa noção de respeito à vida, qual é a nossa noção de respeito aos corpos. A gente podia estar falando aqui de uma outra questão, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, essa questão do respeito aos corpos volta, né? No fato de que algumas pessoas se expõem a vida de outros, dizendo, não, isso é um problema meu, eu não tenho nada que me sujeitar ao uso de máscaras ou ao isolamento, quando, na verdade, tudo isso passa pela mesma questão. O que tá no fundo dessa questão é justamente nós não compreendermos que nós vivemos numa sociedade em que precisamos discutir qual é a função da vida em sociedade e o quanto a gente tem respeito ou não pelos nossos corpos e pela nossa condição de viver com o mínimo de decência. Essa menina não é um receptáculo. Ela é uma pessoa viva com um sofrimento absolutamente perverso de anos. Incomensurável, né? A gente é incapaz de avaliar, né, doutora Valdete? Não dá para dormir. Cada vez que eu penso nesse caso, eu penso nas minhas netas, eu penso na minha filha, eu penso nas mulheres. Eu vou fazer um rápido intervalo para a gente tomar um ar, uma respiraçãozinha e já voltamos. Converso com a presidenta da Associação dos Juízes pela Democracia, converso com a doutora Valdete Souto Severo. E, ainda no esforço de tomar um ar e um pouco d'água, vamos ouvir a pergunta de Dina Lopes, que é do canal da Cidadania de Salvador. Oi, Juca, boa noite. Aqui é Dina Lopes, do canal da Cidadania de Salvador, da TV Quirimurê, o canal 10.2, o canal da Cidadania que retransmite toda a programação da TVT aqui no nosso canal. E dizer que o seu programa tem uma audiência maravilhosa. E aí, lógico, não podia deixar de não participar desse momento que você entrevista a doutora, né, Valdete Severo, que é uma mulher muito engajada, né, doutora? Realmente também parabenizar a senhora pela seu engajamento, né, pela sua postura, né, e também pelas questões que a senhora trata com muita seriedade, muita clareza na internet, né, assuntos assim que a gente fica muito feliz em ver que tem uma mulher na posição da senhora também dialogando com a gente, né? Então a senhora traz um dos vídeos que eu estava assistindo, eu vi que a senhora traz também no trabalho feminino a questão do trabalho das operadoras de telemarketing, né? Enquanto movimento feminista também, que eu faço parte do trabalho, né, que deixa as mulheres em situações realmente constrangidas, né? Muitas vezes essas mulheres que são operadoras de telemarketing,
elas executam esse trabalho porque não tem outro trabalho, elas precisam manter suas casas, sua família. Às vezes são mulheres sozinhas que têm que cuidar de toda uma estrutura familiar através desse trabalho. E a senhora relata que, fazendo uma pesquisa sobre esse trabalho, a senhora constatou que esse trabalho ele tem o seu formato para cada vez mais invisibilizar as mulheres que executam esse trabalho, que na sua maioria são as mulheres negras. Então, doutora, eu gostaria que a senhora falasse mais sobre essa pesquisa, o que mais a senhora constatou, né? Constatando essa invisibilidade, essa crueldade, né? Alguns anos são mulheres negras e que uma das razões apontadas para a contratação de mulheres negras é justamente que elas não aparecem. Só a sua voz, né, aparece para o consumidor. E isso me chamou muita atenção quando eu pesquisei e descobri, porque esse é um trabalho, Juca, que no meu sentir é objetivamente assediador. Assediador no sentido de que essas pessoas são colocadas ali para receberem ligações e para serem escudos humanos, né? Porque nós não conseguimos falar com as empresas que prestam esses serviços, que muitas vezes são serviços de ordem pública, né? Como serviço de telefonia, por exemplo. Enfim, serviços de instituições financeiras, serviços das mais diversas ordens. Essas pessoas são aquelas que precisam cumprir um protocolo e elas são fiscalizadas quanto a isso, né? Quantas perguntas elas vão te fazer, a forma como elas vão perguntar, elas precisam repetir aquilo o tempo todo enquanto trabalham. Elas ficam trabalhando, e no Rio de Janeiro eles usam a expressão baia, que aqui para o Sul é uma expressão complicada. Uma vez eu estava fazendo uma audiência e o preposto disse, não, ela trabalhava na baia. Eu disse, como assim? Vocês estão falando como se fosse um animal, porque no sul a gente usa baia para guardar os cavalos. Aí ele disse, não, doutora, não é isso. É porque no Rio a gente usa essa expressão para aqueles quadradinhos. Elas são separadas em quadradinhos para que uma não enxergue a outra. E o supervisor, inclusive, acompanha as conversas ao telefone para saber se elas estão realmente convencendo os clientes, se elas estão cumprindo o protocolo. E, geralmente, Juca, em situações de serviços que não funcionam. Né? Então, quem de nós já não teve um dia que passar por uma ligação dessas em que a gente pergunta o que fazer para ter o serviço, por exemplo, e essas mulheres ficam respondendo aquilo que elas são obrigadas a responder, elas não conseguem resolver o problema, porque não são elas nem que criaram e nem são elas que têm a capacidade de resolver, mas elas são aqueles escudos que estão ali para ouvir as reclamações, a insatisfação dos clientes que não conseguem chegar até a prestadora desse serviço. Então, é uma atividade muito assediadora, e que ela tenha esse recorte de raça e de gênero é muito significativo de todo o resto, né? É também, de novo, um sintoma do tipo de sociedade que a gente vive e que faz com que a gente perceba que a gente tem um longo caminho a percorrer. Né? Quando a gente, por exemplo, fala que quer uma democracia e não aquela que nós tivemos no Brasil até o golpe, aquela que nós nunca tivemos, né? Que nós queremos construir uma democracia que signifique mais igualdade, que signifique acesso a bens materiais para todos e todas, e não só para uma parcela da população. O que passa por isso é também discutir com gravidade essas questões que nos determinam, né? Que determinam que, por exemplo, o mercado de trabalho seja absolutamente diverso e mais hostil, de acordo com a cor e com o gênero de quem está procurando a ocupação. Então, doutora Valdete, cada vez que eu trato desse tipo de questão, eu fico me perguntando, você já tocou nisso, mas eu quero aprofundar. A Constituição de 88 está virando tábula rasa? Pois então, Juca, a minha impressão é que a Constituição de 88 nunca foi levada a sério. E claro que eu estou falando, né, o meu lugar de fala, que é com um olhar mais atento ao direito do trabalho do que aos outros direitos, mas eu tenho certeza que em outras áreas isso se repete também, mas em relação ao direito do trabalho isso é muito claro. A maioria dos direitos que estão previstos, por exemplo, ali no artigo 7º, não se tornaram realidade para boa parte da população. Nós temos um direito que é uma condição para os demais direitos trabalhistas, que é o direito a uma relação de emprego protegida contra a despedida, que está no inciso 1 do artigo 7º, que nunca saiu do papel. Então, o sentimento que eu tenho, Juca, eu tenho um pouco de receio quando se diz assim, hoje nós estamos abandonando a nossa Constituição. Na verdade, o sentimento que eu tenho é, nós nunca assumimos um compromisso com a nossa Constituição. E olha o que eu vou te dizer, talvez seja porque essa Constituição é insuscetível de ser aplicada na sua integralidade num Estado capitalista.
Porque, na verdade, o que a gente fez em 88 como sociedade foi uma espécie de pacto, né? Tudo bem, sigamos sendo uma sociedade capitalista, mas a gente não quer mais o que nós tínhamos até agora, que é uma ditadura civil, empresarial, militar. Nós queremos um outro modelo de sociedade. Vamos tentar fazer um capitalismo solidário. E aí fizemos as regras da Constituição, que é excelente, é uma Constituição, inclusive, elogiada no mundo inteiro. Mas talvez não seja possível. Talvez o que nós estejamos hoje descobrindo com toda a amargura do tempo presente é justamente que esse pacto é inviável, porque enquanto nós vivermos nesse modelo de sociedade, o que vai imperar é a desigualdade, é a face repressora do Estado, é a ausência de acesso a bens materiais básicos para uma parcela cada vez maior da população. Olha, Juca, se a gente pega os dados oficiais de 2019 ou do primeiro trimestre de 2020, a gente está batendo recorde de pessoas sem saneamento básico, recorde de pessoas que são economicamente ativas, mas não têm trabalho, recorde de trabalhadores na informalidade. Quer dizer, nós caminhamos 32 anos para chegar em 2020 com uma realidade que a Constituição não conseguiu alterar. Então, e quando a gente ouve, né? Porque, por exemplo, o professor Fernando Henrique Cardoso tem falado sobre necessidade de uma nova Constituinte. Esses que estão falando disso, doutora Valdete, estão falando porque querem adaptar uma nova Constituição à realidade brasileira e dizer, olha, é assim mesmo, e vamos parar com utopias? Ou é porque estão querendo proteger mais o cidadão brasileiro? Muito boa essa tua pergunta. Essa pergunta é uma cilada, né, Juca? Eu não tenho absolutamente nenhuma ilusão de que quem hoje defenda a nova Constituinte seja por um bom, seja acreditando mesmo que está fazendo uma coisa boa, porque tem um pessoal de uma esquerda mais radical, digamos assim, que defende também que se faça um processo constituinte e que o povo escolha as próprias regras, mas nem esses e nem aqueles que já participaram ativamente do Estado, como é o caso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e que estão dizendo isso, nenhum deles, para mim, realmente busca ou tem condições reais, materiais, de crer que isso nos levaria a uma sociedade melhor do que nós temos hoje. O nosso problema não é a Constituição de 88. O nosso problema é o que nós fazemos dela. Então, no meu sentir, o primeiro passo que nós teríamos que dar, todos aqueles que acreditam que a sociedade brasileira tem que ser melhor do que ela é hoje, o primeiro passo que se teria que dar é, vamos olhar para a Constituição de 88 e vamos finalmente começar a levá-la a sério. Perfeito. Porque está tudo certo que 32 anos são pouco, né, em termos históricos. É pouco tempo mesmo. Nós temos um país que teve poucos episódios de democracia liberal atravessados por longos períodos autoritários. Então, está tudo certo que a gente tenha levado esse tempo para compreender a importância da ordem constitucional. Mas se a gente compreendeu, vamos levar a sério essa ordem constitucional. Por que a gente tem que agora rasgar tudo e começar de novo? E quem acredita seriamente, Juca, que hoje no nosso país, se nós acabarmos com a Constituição que temos e fizermos um processo constituinte, nós podemos ter desse processo resulte algo melhor do que nós já temos na Constituição hoje. Eu, sinceramente, não consigo acreditar nisso. Doutora Valdete, outra pergunta cuja resposta vale milhões. Nós perdemos a narrativa. Estamos perdendo a narrativa. Porque a gente tem falado tudo o que tem falado, a gente se encontra com pessoas que acreditam que a Terra seja plana, a gente se encontra com pessoas que fazem propaganda da cloroquina, e a popularidade do nosso algoz lá de Brasília não cai e às vezes até cresce. Nós estamos falando só para nós mesmos? Quais são as nossas dificuldades? Eu sei que essa, aliás, é uma resposta que eu tenho que dar muito mais do que você. Mas, enfim, queria ouvir sua opinião. Pois é, o que eu acho assim, em primeiro lugar, me parece que isso da gente, de repente, começar a ver pessoas defendendo que a Terra é plana, né? Esse distanciamento proposital do que nós chamamos de cientificismo, de ciência, também me parece que é um sintoma de revelação, que não é necessariamente ruim. Um sintoma que nos revela que os dogmas da modernidade, que a ideia de que a ciência resolve tudo, ou de que tudo é preto ou branco, né, de que as coisas são certas, de que nós temos certezas matemáticas, inclusive no direito, de que isso é falho.
Nunca funcionou. De que isso, na verdade, faz parte de uma retórica construída para estabelecer um determinado modelo de sociedade que não é para todo mundo e que não cumpre suas promessas. Então, nesse sentido, dialeticamente, é positivo que nós tenhamos, que nós estejamos diante disso, porque, na verdade, o que está acontecendo? Um certo retorno a um passado místico e, portanto, a um passado quase pré-moderno, em que as pessoas cada vez mais parece que acreditam em crenças que não podem ser confirmadas cientificamente, mas, na verdade, no meu sentir, como um processo histórico, como se nós estivéssemos diante da falibilidade, do racionalismo científico, sem saber o que colocar no lugar. E me parece que faz parte desse percurso histórico que, enquanto nós não soubermos o que colocar no lugar, tenhamos essa tendência a recorrer ao passado para poder ver, afinal de contas, aonde é que nós vamos nos encontrar como sociedade. E isso é uma coisa mais geral, isso não é uma coisa brasileira. Agora, aí a gente tem que somar, me parece, uma questão muito brasileira, que é o fato de nós termos uma cultura em que a chamada esquerda, ou seja, as pessoas que pensam mais criticamente a sociedade, não tem historicamente a ousadia de propor uma sociedade diferente. Nós estamos sempre com receio. Então, a gente acaba falando para nós mesmos, porque nós temos tanto receio, Juca, que quando nós tivemos no Brasil governos supostamente de esquerda, as escolhas desses governos para ministérios, para a cúpula do Poder Judiciário, sempre foram escolhas de pessoas que estavam ou no centro, ou que se alinhavam mais ou menos com um discurso mais conservador. Nós não tínhamos a coragem, os nossos governantes não tiveram a coragem de colocar nos postos de poder quem tivesse realmente um pensamento alinhado com uma sociedade que fosse diferente daquela que nós tínhamos. E aí o resultado disso é uma lógica de conciliação de classes que atravessa toda a história do Brasil e que faz com que a gente nunca rompa com algumas questões que são estruturais. E que daí impedem que a gente tenha uma sociedade diferente. E eu acho que é por isso que passa essa nossa sensação de falar para nós mesmos. E acho também que quando a gente olha mais, assim, tenta ter um olhar mais histórico, mais abrangente, menos focado naquilo que a gente está vivendo hoje em dia, a gente vai perceber que defender direitos sociais ou defender uma sociedade diferente sempre foi uma defesa minoritária. Nós nunca estivemos com a maioria. Eu até lembro de uma resposta que o padre Júlio Lancelotti te deu na entrevista que vocês fizeram, em que ele disse, eu preciso estar do lado dos perdedores, porque se eu estiver do lado dos vencedores, numa sociedade que está baseada nessa acumulação de riqueza, em tudo isso que a sociedade capitalista está, eu vou estar do lado errado. Então, nós sempre tivemos do lado mais difícil, sempre foi difícil o convencimento. Claro que hoje nós precisamos, me parece, aprender a lidar com a nova tecnologia de difusão das informações, sem dúvida nenhuma, mas acho que se a gente olha historicamente, nós estamos numa posição melhor até do que aquela que nós já estivemos, porque hoje nós temos, em diferentes estratos sociais, na educação, na política, no direito, pessoas discutindo com seriedade a necessidade de construir uma sociedade sobre bases diversas. E isso é um avanço. Olha que você tem uma posição que eu chego a chamar de otimista, fico feliz em ouvir, fico realmente feliz em ouvir. O padre Júlio Lancelotti disse o que disse, como dizia Darcy Ribeiro, doutora Valdete? Me orgulho de minhas derrotas, teria vergonha de estar ao lado dos vencedores. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e eu preciso lembrar o que eu não lembrei do primeiro para o segundo bloco, porque realmente cada vez que fala desse caso do estupro me dá uma indignação, que é o seguinte: quem é membro do canal da TVT no YouTube ou apoia a TVT e a Rádio Brasil Atual pelo Catarse, tem 40% de desconto nos livros do site da livraria da editora Expressão Popular. E quem colaborar com ao menos R$30 pelo Catarse tem desconto de 30% nos livros da belíssima editora Boitempo. Um rapidíssimo intervalo e voltaremos. Muito bem, estamos de volta com a doutora Valdete Souto Severo, presidenta da Associação dos Juízes pela Democracia, juíza do trabalho, que vai responder agora a pergunta da nossa companheira jornalista Thalita Galli, aqui da TVT, que vai tocar numa outra questão sensibilíssima que vivemos nos últimos dias no Brasil.
Olá, boa noite para todo mundo que acompanha o Entrevistas. Boa noite para o Juca, para a doutora Valdete, a entrevistada de hoje. E a minha pergunta para a doutora Valdete é em relação ao Quilombo Campo Grande, que sofreu despejo nessa última semana. A gente viu imagens bem violentas desse despejo por parte da polícia. E o que eu queria perguntar é que o que a gente sabe até o momento é que as pessoas, as famílias, 450 famílias que ocupam aquele terreno, ocupam desde que a usina Ariadnópolis faliu, isso em 1996. E essas famílias, os trabalhadores, ficaram sem direitos trabalhistas e passaram a ocupar essa propriedade. Desde então, inclusive, junto com o MST, eles desenvolveram uma produção agroecológica e, de certa forma, eles deram função social a essa propriedade. Então, até que ponto é legal, é justa uma reintegração de posse de proprietários de uma empresa falida e que tira o direito à propriedade desses funcionários que não receberam direitos trabalhistas? Então, tomando esse caso como referência, há lacunas que impedem que a justiça seja igual para todos, como outros interesses acabam vendando ou tirando a venda da justiça. Então, acho que é por aí a minha pergunta e eu gostaria que a doutora Valdete respondesse para a gente. Obrigada, pessoal. Então, Thalita, obrigada pela pergunta. Na verdade, assim, primeiro dizer que a JD tem uma posição oficial sobre isso. A gente fez, inclusive, uma nota e conversou com o pessoal de lá. Tentamos, de algum modo, ver se havia alguma possibilidade de evitar. Foram poucas famílias que foram retiradas, mas o processo segue em relação a 450 famílias, quer dizer, ainda há possibilidade de que essa situação dramática se torne ainda pior. Eu não posso falar do processo, Juca, especificamente, eu não tive acesso a ele, e também há uma vedação da Loman de que os juízes se manifestem fazendo críticas ou não sobre um processo específico, especialmente quando não é deles e, portanto, não se sabe exatamente o que aconteceu. Então, o que eu vou falar sobre isso é de uma forma mais geral. O que eu vou dizer, Juca, é que, de novo, né, falando em sintoma do tempo presente, o que a gente está vivendo é algo muito, muito grave. A gente teve, esse ano, a aprovação de uma lei autorizando redução de salário para uma população que já vive com salário extremamente baixo, né? Ou seja, uma lei durante uma pandemia colocando as pessoas numa situação em que elas são obrigadas a se endividar com bancos. Agora a gente tem uma decisão autorizando o despejo de famílias durante uma pandemia. Então, mesmo que a gente dissociasse a questão de que essas pessoas não receberam verbas trabalhistas, de que elas finalmente estão dando função social para a propriedade, e função social é algo que a Constituição exige, né? Vê, o que nós percebemos aqui de novo? De novo, nós não temos um problema jurídico, nós temos uma norma constitucional que diz que a propriedade precisa atender à sua função social. Agora, fora tudo isso, Juca, o que nós temos é uma situação de pandemia em que as pessoas estão sendo despejadas. Existe, inclusive, uma campanha da qual a AJD faz parte, que chama Campanha Despejo Zero, para discutir socialmente essa questão. Despejar alguém da sua casa, né, numa sociedade como a nossa, e numa situação em que você sabe que isso pode significar comprometer a possibilidade de vida dessas pessoas, e que são famílias, que têm crianças, etc., já é algo grave por si. Agora, fazer isso enquanto acontece uma pandemia, ou seja, enquanto há uma necessidade de isolamento, enquanto há, portanto, uma necessidade de que as pessoas não estejam na rua, né, de que as pessoas tenham um mínimo de conforto. Eu dizia, Juca, antes de nós começarmos a gravar, para ti que aqui no Sul há uma promessa de uma onda polar, né, para os próximos dias, e que isso me faz perder o sono, porque não há uma esquina de Porto Alegre em que não tenham pessoas morando na rua e pedindo alguma ajuda para sobreviver fisicamente. Quer dizer, essa é a nossa situação. Nessa situação, despejar famílias, quer dizer, não há como esperar, não há como ter uma certa sensibilidade, quais são os nossos valores como sociedade. É isso que a gente precisa discutir, né? Que valores que nós cultuamos enquanto sociedade? É a vida ou é a propriedade privada? E essa propriedade privada vai ser entregue para que o que seja feito lá? Né? Se a gente vai mais a fundo, se a gente volta ou se a gente aprofunda essa discussão, a gente tem que discutir exatamente o que é essa tal dessa propriedade privada, né? Que parece prevalecer sobre qualquer outro direito na nossa sociedade e que está nas mãos de tão pouca gente. Como é que isso se justifica socialmente? Como é que socialmente a gente justifica que as pessoas percam a capacidade de morar num lugar decente? Em nome do que isso é feito? Então, acho que são essas as questões que devem nos mover quando a gente enfrenta casos como esse e outros, né, que estão acontecendo pelo Brasil afora. Essa campanha Despejo Zero monitora
essas determinações de despejo, justamente para tentar fazer essa discussão e tentar compreender, afinal de contas, Juca, para viver em sociedade tem que valer a pena, né? Quando passa a valer a pena para um grupo muito pequeno de pessoas, alguma coisa está muito errada. E aí é que está, né, doutora Valdete? Quantos engodos, né, por desinformação e pelas características de uma democracia mambembe como a nossa e o poderio do capital, é levado à população brasileira. Esse governador Zema, Partido Novo, não há nada mais velho do que este Partido Novo. Esse governador teve a coragem de determinar que a sua polícia militar destruísse uma escola dentro do acampamento. Uma escola que estava no território que era de direito daqueles... É impressionante pensar uma coisa dessa. Partido Novo, pense nisso. Agora hoje com meu filho tem 20 anos, né? E aí, durante a eleição ainda ele me disse, mãe, então é só dizer que é Partido Novo e tá tudo certo, porque tipo, são as mesmas pessoas defendendo as mesmas coisas de sempre, mas aí botaram o nome de Partido Novo, vestiram laranja e viram uma outra coisa. Pois essa é uma das marcas de uma democracia frágil e tão superficial como essa que a gente vive. Agora, o que eu acho, Juca, que tem que chamar a atenção das pessoas, especialmente porque a gente tem uma tendência a fulanizar, né, a pessoalizar os problemas. Então, hoje no Brasil, por exemplo, quem é mais crítico acaba direcionando muito a sua crítica à pessoa que ocupa o posto da presidência da República. Eu acho que exemplos como esse são bons para a gente perceber que, na verdade, uma lógica autoritária, uma lógica desigual, uma lógica refratária não se estabelece se não tiver muita gente compactuando com isso e atuando concretamente para que essas coisas aconteçam. Nesse particular, você diria que as nossas mais de 110 mil mortes, os nossos mais de 3 milhões de casos, de alguma maneira, tem a ver com todo esse desmonte que a gente tem vivido no Brasil, a começar pelos mais óbvios, né? Que também não devemos nos enganar, mais óbvios que começaram com o desmonte do SUS, do Mais Médicos, sob a batuta do ministro da Saúde de então, o senhor Mandetta, que agora tem todo um discurso aparentemente, né? E não podemos nos deixar enganar. Mas tem relação, doutora Valdete, uma coisa com a outra? Sem dúvida, Juca. Eu não sei se tu sabes, mas eu, inclusive, respondi um pedido de providências feito de ofício pelo Corregedor Nacional, Humberto Martins. Agora ele arquivou esse procedimento disciplinar, mas em razão de um artigo que eu escrevi sobre por que é possível falar em política genocida no Brasil de 2020. E é possível falar de política genocida exatamente porque quando a gente olha o que está sendo feito no Estado nos últimos anos, por exemplo, Juca, só a emenda constitucional 95, que é de 2016, do governo Temer ainda, implicou menos investimento em 20 bilhões de reais a menos investidos na saúde em 2019. Então, quando a gente olha os números, né, de mortos, o número de pessoas adoecidas, não há dúvida nenhuma de que isso não acontece apenas em razão de uma doença desconhecida. Isso acontece por escolhas políticas que foram feitas, que estão sendo feitas, e não é só pelo governo federal, né? Escolhas políticas que estão sendo feitas pelos 3 poderes de Estado e em níveis diferentes de poder executivo, nos municípios, nos estados, que estão concretamente determinando que mais pessoas fiquem à mercê do adoecimento e da morte. Então, eu não tenho dúvida que isso tem relação direta, assim como as reformas trabalhistas, o desmanche que vem sendo feito na legislação trabalhista, por exemplo, tem relação direta. Porque se as pessoas não ganham o suficiente para se alimentar com decência, se as pessoas não ganham o suficiente para comprar uma roupa adequada para um dia de frio, por exemplo, essas pessoas estão mais suscetíveis ao adoecimento e à morte. Não há dúvida nenhuma disso. Não é um acaso que o Brasil já esteja em segundo lugar no número de pessoas mortas, né, como um país em número de pessoas mortas, de pessoas adoecidas. É uma gestão pública que foi feita desde o início, orientada a não proteger a população e sim a proteger falsamente, é bom que se diga, a economia, porque não há economia sem pessoas, não há economia sem consumidores. Então, também aqui existe um discurso falseado, né, de que se proteger a economia, tudo vai dar certo. Não há como dar certo se nós não tivermos pessoas, né, saudáveis vivendo nessa sociedade para poder consumir, para poder fazer circular o dinheiro necessário para que haja uma economia.
Você fez referência no primeiro bloco ao livro que escreveu com o Dr. Jorge Souto Maior. Primeiro, uma pergunta muito pessoal. O seu Souto tem a ver com o Souto dele ou não? Nada? Juca, a gente brinca que somos primos, né? Porque todo mundo sempre pergunta. Daí dia a gente conversou e falou, vamos dizer que a gente é primo, que a gente acaba com essa confusão. Mas na verdade não tem nada a ver, não. Bom, eu conheço há muito tempo e gosto muito dele. Já fui dar aulas na Faculdade de Direito aqui do Largo de São Francisco para a turma dele. E ele é um lutador também, como você é uma lutadora. Mas você tocou também na questão do machismo brasileiro, da sociedade machista. Eu adoro quando vejo uma mulher na função em que você está, tão importante, nos Juízes pela Democracia. Mas o judiciário brasileiro ainda é muito machista também. E o judiciário brasileiro hoje parece estar pegando fogo, né? Porque nós temos questões das mais diversas entre as cortes e o Ministério Público e tal. Como é que vamos sair desse imbróglio? Há inclusive estudos, eu não tenho os números agora, mas assim, são estudos muito interessantes. Por exemplo, na Justiça do Trabalho, a maioria são juízas. Tem mais juízas do que juízes. Agora, se pegar os cargos eletivos dos tribunais e dos tribunais superiores, ou seja, aquilo que não é decorrência direta da carreira, aí o número de homens é muito maior do que o número de mulheres. Então, não há dúvida nenhuma de que esse machismo que é estrutural, e justamente porque é estrutural, ele acaba permeando todas as instituições e o Poder Judiciário não está livre disso. Acho que o Poder Judiciário também vive uma crise de identidade, Juca. Assim como outras instituições, também o Poder Judiciário vive uma crise de identidade. Nós fomos convencidos por muito tempo de que essa ideia de tripartição de poderes funcionaria. Ela nunca funcionou de verdade, né? Tanto nunca funcionou que a nossa herança ditatorial do decreto-lei virou medida provisória e hoje a gente tem um poder executivo legislando por medida provisória e um parlamento que se curva, né, à vontade do executivo e um judiciário que muitas vezes acaba se orientando por questões outras que não aquelas que estão no ordenamento jurídico. Agora, como sair disso? Me parece que a saída para isso, como essa crise é estrutural, ela só vai acontecer se nós entendermos que esse modelo, e isso, inclusive, em relação ao Poder Judiciário, não funciona. Esse modelo só reproduz a dominação, só reproduz a possibilidade de que as mesmas famílias se perpetuem no poder, só reproduz um modelo de sociedade em que só são encarcerados os pretos e pobres, né? Quem rouba milhões acaba, ou quem está envolvido em questões muito graves, acaba recebendo a benesse de poder ter a prisão domiciliar, enquanto a gente tem mais de 30% dos presos no Brasil, das pessoas presas no Brasil, ainda não foram condenadas, mas estão nas cadeias. Quer dizer, essa forma como o Estado age, perpetuando essa desigualdade, esse modelo que não é para todo mundo, não vai se alterar enquanto nós lidarmos com as mesmas instituições. E o Poder Judiciário não está livre, né, disso. E pensar, né, doutora Valdete, que temos um exemplo muito claro de um delator que já por si só revela caráter, né? Que a pior coisa que tem é você ser taxado de delator, de traidor, por pior que tenha sido que você fez, mas segure, né? Mas um delator como o senhor Palocci, que sequer falou, ao que tudo indica, uma verdade, e que foi tão alardeado para trazer ao país a situação em que está, né? Você tem 2 minutos para comentar isso, que nós vamos, infelizmente, ter que terminar. Puxa, passou super rápido, né? Não, acho que a questão da delação premiada precisa ser discutida seriamente, Juca, porque a gente acaba, na verdade, premiando pessoas que estão envolvidas com ilegalidades e criando procedimentos a partir dessas declarações. Quer dizer, alguém vai lá, diz alguma coisa, isso já vira motivo para prisão, já vira motivo para processamento, que a gente sabe que tem, muitas vezes, uma seletividade por trás disso, né? Todo o lawfare que já foi tão discutido no Brasil, que resultou na prisão, por exemplo, do ex-presidente Lula, é uma demonstração disso. Então, essa é uma outra questão que nós importamos ou compramos a ideia de que a delação premiada pode ser uma coisa positiva, mas, particularmente, eu tenho muitas restrições a isso. Eu quero te dizer que passou rápido demais, que eu gostei muito. É verdade, passou rápido. Dessa conversa contigo. E foi muito bom, porque eu acho que se alguém tinha algumas dúvidas sobre questões que você abordou,
Você abordou com tal didatismo e com uma velocidade de raciocínio que realmente foi muito bom ter te conhecido e ter tido essa conversa. Certamente teremos oportunidade de ter novas conversas. Doutora Valdete, muitíssimo obrigado. Que bom, E você que nos vê sabe que quinta-feira que vem, 15 para as 10 da noite, estaremos aqui de volta com entrevistas. Como sabe e não pode esquecer, principalmente nesses momentos mais agudos e deprimentes que vivemos, que desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,